livro no Scribus. Então, a gente abriu, né, o software, e a gente vai usar o atalho Ctrl N, páginas opostas. O formato de livro normalmente é o A5, que seria o 15 por 20 ou 148 por 210, que é o formato da folha A4 dobrada ao meio. Aqui na questão das margens, a gente vai ativar a corrente e colocar 15 milímetros, que aí ele duplica, vamos dizer assim, ele vai padronizar esse formato para todas as laterais, ou seja, para todas as guias das margens. Destravamos elas e a externa a gente vai colocar 20 e a inferior a gente também vai colocar 20. Aqui no formato, ou seja, número de páginas que vai ter no arquivo, a gente vai colocar 16 páginas. Né? Ok? Criamos aqui o nosso item. Okay? Depois a gente volta para visualizar esses outros itens aqui que a gente não falou. E aqui também eu posso definir o tamanho, né? Ou seja, a unidade que eu vou utilizar no arquivo. A gente vai trabalhar com milímetros mesmo. Ok? Então ele me criou um arquivo no formato de livro. Tá? A primeira coisa que a gente vai fazer, né, vai ser configurar. Eu tenho um livro, eu tenho título, tenho autor, tenho, né, os créditos. O que eu vou fazer então? Eu vou vir aqui em editar, estilos. Né? Então eu tenho estilo de parágrafo. Posso colocar aqui, dar 2 cliques, ele abre. Né? Aí eu tenho o alinhamento, vou falar que o meu texto ele vai ser justificado. E ele tem um recuo, ou seja, aquele indentamento comum de parágrafo de 10 milímetros, certo? Apliquei essa configuração, né? Tenho que dar uma confirmação de que ele fez isso. Aqui ele tem uma opção de entrelinhamento, né? Eu posso deixar ele no 15 mesmo, por hora a gente vai usar isso mesmo, né? Não vou aplicar nenhum efeito, né? Aparentemente nessa estrutura. Vou vir aqui no estilo. Posso definir talvez que a minha fonte vai ser Times New Roman, ok? Que vai ser no formato regular, corpo 12, né? Os outros itens eu não vou alterar, então apliquei aqui, né? Eu posso usar também ele baseado em algum item. No caso especificamente, eu não vou alterar nada disso, né? Então se eu voltar aqui, como eu tinha dado um voltar, ele não gravou aquela configuração. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Times New Roman, corpo 12, né? O dicionário em português e apliquei. Feito. Agora, quando eu volto lá, ele gravou essa configuração, né? Ok? E aí eu tenho outras configurações, né, que eu posso criar. Então, por exemplo, vou criar um outro estilo de parágrafo. Título. Vou vir aqui, vou falar que ele é real. 24, né? Aí aqui em termos de propriedade, vou falar que esse texto é centralizado e ele não tem o recuo, né? No caso eu coloquei 24 lá, então eu vou colocar 24 aqui também, certo? E aí é que eu posso definir que eu vou querer um espaço depois do meu texto. Esse espaço também pode ser o equivalente a 24 pontos, certo? Ou seja, que eu estou falando que eu vou ter um espaço equivalente ao tamanho da entrelinha entre o próximo texto, certo? Vamos criar aqui também um outro estilo de parágrafo, só que agora ele é o quê? Vamos pôr crédito do autor. Também vamos colocar ele centralizado. Vamos colocar ele com a entrelinha 16, né? Aí aqui embaixo eu vou querer um espaço maior, vou falar que ele tem
32 pontos. Novamente eu vou falar que ele não tem indentamento, né? Apliquei isso. Aí eu vou configurar a estrutura, ou seja, o formato da fonte que eu vou usar. Eu vou usar novamente aqui Arial, regular. No caso, eu vou utilizar ela com o corpo 16, né? Os outros itens iguais. Então, eu configurei esses itens. Ah, e vou criar um outro agora, que vai ser crédito de diagramação. Eu cliquei sem querer em algum atalho aqui, vou apagar ele, né? Que eu vou fazer, dá 2 cliques aqui e eu volto lá. Então, o que ele tá? Com a times, corpo 12, então eu vou deixar ele com Arial, corpo 14, né? Os outros itens eu não vou alterar nada. E na propriedade, ele vai estar centralizado, também sem recuo, né? E vou falar aqui, coloquei ele 14. Então aqui eu vou dar lá os os 36 aqui. Aqui eu vou manter ele em 14, né? Centralizado. Apliquei. Feito. Então o que vai acontecer? Ó? Eu não tenho nenhuma caixa de texto aqui. Então eu vou criar uma caixa de texto, né? Na largura. Tá vendo que tá, ela não tá... tá difícil de alinhar? Tá, então o que a gente pode fazer? Vir aqui e pedir para ele atrair para as guias. Quer dizer o quê? Que quando eu venho aqui, ó, ele acaba meio que grudando nas linhas. Tá? Criei essa caixa de texto, clico com o botão direito, conteúdo, obter texto. Aí eu vou trazer aqui. Eu tenho aqui no importador algumas estruturas de texto, né? E vou pedir para ele importar apenas o texto. Ok? Ele trouxe o texto. O que ele fez aqui, ó? Tá dentro dessa caixa. Vou voltar aqui em conteúdo, editor. Né? Ele pegou todo esse material e colocou para mim o parágrafo default, certo? Mas eu tenho outros itens aqui no meu estilo, que é o que, ó. O meu primeiro eu vou querer ele como título, certo? Clicou ali. O segundo eu sei que é o crédito do autor e o terceiro eu sei que é o crédito do diagramador. Então, ele aplicou os itens aqui. Meu título está pequeno, ou seja, ele está menor que o autor, depois nós podemos olhar, e o restante do material aqui, certo? Vou fechar esse item aqui. Aqui eu vou navegar pela página. Ele está me indicando que tem mais texto aqui. Cliquei aqui.
nesse formato, eu tenho que meio que distribuir todo o meu material um a um, né? Eu posso também fazer o seguinte, né? Posso vir aqui e criar uma caixa de texto aqui, né? Ele cola sempre na mesma posição. Então o que eu fiz aqui, ó? Peguei esses dois itens, dei um Ctrl C, vou lá para minha página seguinte, dou Ctrl V, né? Colei, né? Vou agora para minha página 10, nessa eu não colei ainda, né? Depois eu vou para a página 12. Página 14, né? E aí o que eu posso fazer, ó? Eu posso clicar aqui, né? E clicar nessa caixa. Então, pelo menos eu não tenho que ficar ajustando as caixas. Ó, aqui, dessa pra cá, dessa pra cá, dessa pra cá, dessa pra cá. Então, o que eu faço? Eu só clico no pontinho e aí indico para ele para onde o texto vai correr. Meu texto terminou aqui, né? Mas eu vou deixar ainda conectado essa caixa com essa aqui, aí eu posso usar esse atalho aqui, ó. Né? Então, eu deixei aqui os itens todos conectados. Certo? O que eu vou fazer, ó? Eu vou tirar esses itens daqui, né? Vou deletar essa caixa e deletar essa caixa. Criar uma nova caixa. Colar os itens lá que eu tinha trazido, que vão ser os itens da capa. Se quiser eu posso separar todos eles depois, mas por hora a gente vai deixar assim. Aí tá faltando o quê? Numeração de página. Né? Mas teoricamente meu texto está diagramado. O que eu não tenho aqui? Eu não tenho efenização, ele está deixando algumas linhas sozinhas. Então o que eu posso fazer aqui? Ó? Eu posso falar que a minha primeira linha, de repente, ela vai começar mais ou menos aqui, né? Aí eu vou salvar esse meu arquivo, que agora eu já tenho algum conteúdo, né? Como eu já tinha salvado uma versão aqui e tá aqui ainda, salvou por cima, ok. Aí o que eu vou fazer? Venho aqui no editar, estilos, né? E eu vou criar um outro estilo que é uma cópia desse. Então eu fiz um clonar, né, do estilo padrão, só que eu vou pôr o estilo padrão abre. E aí o que eu vou fazer? Ó? Eu vou vir aqui, tirar o meu indentamento, né, mantenho a minha entrelinha, ok? Aí eu vou vir aqui em efeitos e eu tenho aqui a opção de capitular.
e vou falar que eu vou ter uma capitular de 3 linhas. E ela tem, sei lá, 2 milímetros, né? E apliquei. Feito. O que vai acontecer? Selecionei esse texto, vou vir aqui em editar conteúdo para aplicar meu estilo. E vou falar que, por exemplo, esse primeiro aqui, ele vai ser esse item aqui, ok? Então, eu criei ali um estilo com Então, vim aqui, clico com o botão direito, apliquei o estilo, né? Aí, provavelmente, ele desaplicou aquilo. O que eu vou fazer? Vim aqui, né? E nesse parágrafo, eu vou aplicar esse estilo aqui. Nós estamos observando que o texto, ele não está hifenizado. Eu posso ativar a hifenização, né? E evitar também essas linhas divididas. Então, o que eu faço aqui? Venho aqui, né, em estilo, aqui em propriedades, eu vou falar que eu quero que ele deixe sempre 2 linhas antes da separação, né? E 2 linhas depois, tá? Ok? Apliquei. Aí o que vai acontecer? Ele vai criar situações como essa. Por quê? Porque eu determinei uma regra em que o item não poderia ser quebrado. E eu tenho situações como essa aqui, né? Em mente, posso falar que ele vai... Ó, posso falar que ele pode até ter... Então eu vou falar aqui, de repente, 50%. Ó. Então, ele acabou fazendo o quê? Ele me permite que eu quebre a palavra na metade, né? E o número do glifos 100, né? Então eu dei aqui um espaço mínimo. Vamos falar que esse espaço mínimo, talvez 50 tenha sido muito. Eu vou colocar que de repente ele pode ter 80%. Aqui na extensão do glifos, eu vou falar que ele pode ser no mínimo 97% e aqui 103%. De marcadores, né? Em minha finização, eu posso falar que a minha palavra é menor, ela de repente tem que ter 5 caracteres. Ok? Então eu tenho aí a configuração do meu texto. Eu vou ter talvez observar situações como essa. Aqui, por exemplo, tinha um enter perdido. Aqui, por exemplo, ó, não tem uma palavra sozinha. Né? A gente pode vir aqui então no editor de texto, ó, né?
Eu posso talvez aplicar aqui uma leve configuração para apertar um pouquinho o texto. Vamos ver se isso resolveria. Bom, talvez aqui no meu próprio texto padrão, apertou, mas não resolveu o meu problema. Então talvez a gente possa fazer o quê? Abrir ele um pouco. Então a gente dá uma olhada para ver qual é a mancha que fica melhor. Acho que essa tá ok. Feito isso, né, nós vamos para o próximo passo, que é o quê? Vamos agora configurar nossos itens aqui. Então eu tenho o título, né? Ele está com corpo 14, a gente vai colocar ele aqui com 24, certo? Então, aumentei ele já. Vou colocar isso aqui, mas o que eu vou colocar antes aqui? Eu vou colocar uma imagem, então vou criar uma caixa de imagem, né, na minha extensão toda, e o Ctrl I, ele serve para importar texto e também importar imagem, né? No caso especificamente,